Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Senhor Representante da República, Senhor Antigo Presidente do Governo dos Açores, Dr. Mota Amaral, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Calheta, Senhoras e Senhores Deputados à Assembleia Legislativa, à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu, Senhores Presidentes da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Velas, Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Calheta, Excelência Reverendíssima Dom João Bispo de Angra, caros agraciados com as insígnias honoríficas açorianas, autoridades civis, militares e religiosas, senhoras e senhores convidados, açorianas e açorianos, reunidos aqui nesta ilha de São Jorge, na segunda-feira do Espírito Santo, dia maior da açorianidade, quero começar por dirigir uma palavra de especial saudação ao povo açoriano. Quero começar por saudar as açorianas e os açorianos, estejam onde estiverem, aqui nas nossas ilhas ou na nossa diáspora espalhada pelo mundo. Saúdo-os por ser este o nosso dia. Saúdo-os por serem a razão de ser, o elemento subjetivo primeiro e indispensável à região e à autonomia que hoje também celebramos. Saúde igualmente, de forma especial, o povo da Calheta de São Jorge, a Alva Calheta, como disse Vitorino Nemésio, que hoje nos acolhe nestas celebrações do Dia da Região, fazendo assim parte desta grande mole humana que aqui, por toda a parte, ou por aí, em todo o mundo, se sente hoje mais próxima nas suas raízes, mais irmanada no seu sentir, mais açoriana na sua identidade. Uma saudação amiga às personalidades e instituições que o povo açoriano, através dos seus representantes eleitos no Parlamento dos Açores, entendeu de forma expressiva homenagear através da atribuição das insígnias honoríficas açorianas. Neste ato de homenagem encontro bastas razões, não só para considerá-lo como a expressão do reconhecimento e enaltecimento do vosso percurso e do vosso contributo para a comunidade açoriana, mas sobretudo como um sinal claro de identificação do vosso trajeto como um exemplo e incentivo à constante busca da excelência, da coragem, do empenho, da determinação e da resiliência de que deram e dão provas. E se assim é, relativamente à atribuição das insígnias, ou seja, a de constituírem simultaneamente um olhar retrospectivo sobre o passado e um poderoso incentivo dirigido à nossa abordagem ao futuro, o mesmo se pode ou deve dizer quanto a esta própria celebração do Dia da Região Autónoma dos Açores. Na verdade, esta é a ocasião, não só para olharmos o percurso feito até este momento e a forma como o percorremos, mas também o de, no futuro, descortinarmos os desafios com que nos confrontaremos e que é essencial vencermos como povo e como região. Em toda essa abordagem ou a perspectiva de encarar estas comemorações, há algo que se impõe com particular evidência e com grande clareza. O percurso que fizemos, o percurso que temos feito e o caminho que, não tenho qualquer dúvida, faremos no futuro, é indissociável. Está intrincadamente ligado a uma aguda consciência de nós próprios e a uma inquebrantável vontade de querermos ser nós a definir o nosso futuro. Dito por outras palavras, o nosso percurso e o nosso futuro estão umbilicalmente ligados à nossa autonomia enquanto instrumento fundamental, diria mesmo vital, para os Açores e para os açorianos. Essa autonomia a que me refiro, essa autonomia que foi, que é e que quer ainda mais ser, não é, nesse contexto e nesta referência, a autonomia ideal de cada um, seja ele cidadão ou partido político.
É sim a autonomia que resulta da tensão criadora que emerge do cotejo e, em alguns casos, do confronto entre diferentes perspectivas, diferentes visões, diferentes propostas e projetos para o nosso futuro coletivo. Desde o início desta nossa caminhada autonómica, reconhecemos e valorizamos contributos e propostas dos mais variados quadrantes políticos para a criação, aperfeiçoamento e funcionamento da autonomia regional. Do governo e da oposição de agora, como dos governos e das oposições de outrora, resultam medidas e propostas que, em benefício das açorianas e dos açorianos, tornam a autonomia a mais importante conquista para provermos ao nosso desenvolvimento e ao nosso futuro. E é essencial termos a lucidez e a consciência de percebermos que a importância e essencialidade desse instrumento, que é a autonomia, necessitam ainda hoje de ser defendidas e preservadas. Defendidas e preservadas dos autonomistas de fachada de cá. Defendidas e preservadas dos centralistas confessos de lá. Ora, converge com os interesses de ambos esses grupos a posição que aqui e ali, umas vezes timidamente e outras nem tanto, vai surgindo de pôr em causa o mérito, o poder, a eficácia da própria autonomia. Dito de outra forma, alguns auto-ungidos vates vaticinam com ar grave que a autonomia supostamente falhou. Os que assim procedem fazem, nos casos, por absoluta e total inconsciência quanto ao significado e impacto dessa posição. E outros, porque incapazes de julgar o jugo democrático em que se alicerça a autonomia, preferem a atitude infantil de atirar com o tabuleiro ao chão do que reconhecer que nessa sua derrota a única coisa que falhou foi, nuns casos, a sua capacidade e, noutros, a sua competência. Em qualquer dos casos, o problema não está, como nunca esteve, na autonomia. Confundem grosseiramente a legítima discordância política quanto a soluções e propostas dentro do sistema autonómico com a obtusa política da discordância com tudo e com todos, inclusive pondo em causa a própria autonomia à sombra da qual existem e medram. A realidade, repito, a realidade do que se alcançou em pouco mais de 40 anos não deixa margem, não deixa qualquer espaço para a dúvida, para a hesitação ou para a incerteza em afirmar que a autonomia regional é uma das grandes histórias de sucesso do Portugal democrático. E essa conclusão impõe-se por dois elementos, sendo um o resultado, ou os resultados, que a mesma permitiu e permite alcançar, e outro a circunstância, não menos importante e decisiva, desses resultados terem sido e serem alcançados com base num exercício livre e democrático de manifestação da vontade do povo açoriano. Relembremos então de forma breve esses resultados. Em 1976, as principais estruturas de saúde estavam circunscritas apenas às duas maiores ilhas e em toda a região trabalhavam cerca de 400 profissionais de saúde, entre os quais menos de 80 médicos e cerca de 160 enfermeiros. Ao longo de 4 décadas, a nossa autonomia, por via da ação dos seus órgãos de governo próprio, incluindo governos regionais de partidos políticos diferentes, criou soluções para os vários desafios que surgiram nessa área, sendo que 40 anos depois temos 3 hospitais, 18 centros de saúde, uma centena de postos de saúde que integram um serviço regional no qual trabalham cerca de 5.000 profissionais, mais de 600 médicos e perto de 1.600 enfermeiros. Os resultados a outro nível são também bastante elucidativos. De cerca de 25.000 consultas anuais em 1984, passamos para quase 830.000 em 2018. E de 5.000 intervenções cirúrgicas no ano, nesse ano, passamos em 2018 para quase 26.000. Isto tem a ver com a autonomia. Isto tem a ver, sobretudo, com a autonomia que fez e faz a diferença
na vida das açorianas e dos açorianos. Em 1981, a taxa de mortalidade infantil nos Açores era de 27 por 1000. Em 2017, baixou para 2,7. Na área da medicina oral, a região assume uma posição de vanguarda no país e, no que respeita ao Programa Regional de Vacinação, atingimos já uma taxa de cobertura de cerca de 99%. Mas também na educação. A nossa autonomia, ao longo de mais de 40 anos, fez e faz a diferença. Não apenas em termos de infraestruturas. No início da nossa autonomia eram cerca de 40% das localidades dos Açores aquelas que nem sequer tinham escola ou condições para aceder à mais próxima. E hoje temos, entre outras, cerca de 160 escolas e 40 unidades orgânicas. Mas dizia que esta autonomia fez e faz a diferença na educação, mas também, sobretudo, naquele aspecto que tem a ver diretamente com a vida das açorianas e dos açorianos. A taxa de abandono precoce da educação e formação, ou seja, os jovens que entre os 18 e 24 anos não completaram o ensino secundário e não estão inscritos no sistema de educação e formação, era apenas há 2 décadas atrás, em 1998, mais de 60%. Em 2018, essa taxa ficou nos 28,3%. No ano letivo de 1989-1990, a taxa de desistência do ensino regular era de 6,7%. No ano letivo de 2017-2018, foi de 0,5%. Isto tem a ver com a autonomia. Com a autonomia que fez e faz a diferença na vida dos açorianos, como bem o demonstra, por exemplo, também a taxa de escolarização de crianças com 5 anos, a qual está na ordem dos 100%. Também no desenvolvimento económico, a autonomia fez e faz a diferença. Em 1974, o produto interno bruto per capita dos Açores representava 45% da média do PIB per capita nacional. Atualmente, atingimos um PIB per capita na ordem dos 94% da média nacional. E assim, sucessivamente, em todos os setores e em todas as áreas da nossa vivência coletiva. Desenganem-se, porém, aqueles que nestas minhas palavras pretendam ver uma defesa do status quo ou a apologia de uma abordagem de que até poderíamos estar pior. Nem é isso que quero transmitir, nem é isso que resulta das minhas palavras. Com estas referências, não pretendo ignorar a dimensão dos desafios que ainda temos à nossa frente. Por exemplo, quanto à redução da taxa de abandono escolar precoce, que é a mais elevada do país. Ou quanto a outros indicadores, como os relacionados com o consumo de álcool, tabaco ou substâncias estupefacientes, ou de forma mais pragmática a redução das listas de espera, para apenas citar alguns. Com estas referências e com estes exemplos, pretendo tão só evidenciar o percurso que fizemos, que esse percurso só foi possível fazer em autonomia e que, sob qualquer ponto de vista, nessa base, a conclusão impõe-se mais uma vez. A autonomia regional é um dos grandes sucessos do Portugal democrático. Esses resultados, aliados ao facto desse processo se ter desenvolvido nos termos e com os protagonistas que, em liberdade, o povo açoriano decidiu através do seu voto, é mais um elemento que prestigia e dignifica uma autonomia regional que fez, faz e fará, independentemente dos concretos protagonistas, a diferença na vida das açorianas e dos açorianos. Senhora Presidente, autoridades civis, militares e religiosas, caros agraciados com as insígnias honoríficas açorianas e açorianos. Dá-se hoje, quanto a mim, feliz circunstância de simultaneamente celebrarmos o Dia da Região Autónoma dos Açores e o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Este é, pois, um bom momento, diria mesmo o momento adequado para uma reflexão necessariamente breve da relação que se estabelece e que se pode estabelecer entre a nossa realidade regional e a sua integração na realidade nacional. Mais do que versar sobre a forma como a nossa autonomia pode aprofundar-se, reformar-se ou engrandecer-se,
aspectos que em anos anteriores já ocuparam algum tempo destas intervenções, julgo importante uma referência a 2 ou 3 aspectos que constituem bons exemplos de um potencial que ainda não se realizou, de um potencial que ainda não foi devidamente tomado em conta pelo Estado. Há, a este propósito, 3 elementos que alicerçam esta asserção: a geografia, as pessoas e a autonomia. No que respeita à geografia, não é demais reforçar que são os Açores, com a sua posição geográfica, que ligam a existência e a história do nosso país a parcerias históricas com países aliados, que projetam o nosso país no mapa das relações diplomáticas bem para além do periférico canto ocidental da Europa, conferindo-lhe mesmo uma centralidade e uma presença inegáveis. Em especial, no que respeita ao mar, a importância da posição geográfica dos Açores é inelutável. O mar dos Açores é mais de metade do mar português e somos a região mais marítima da Europa, com cerca de 30% da zona económica exclusiva europeia. É a partir dos Açores que têm sido conduzidos os projetos de extensão da plataforma continental portuguesa em adiantada fase de investigação, que revelam a quantidade extraordinária de recursos que se encontram imersos e podem ser colocados ao dispor da região e do país no futuro. Também aqui, hoje, podemos dizer, como já dissemos no passado, que nessa nova fronteira, Portugal é o que é, porque os Açores são o que são. No entanto, não deixa de ser curioso notar que, bem para além dos sucessivos governos ou de vários partidos políticos na República, essa importância e projeção açorianas foram sempre tratadas, se não com algum enfado, pelo menos com a notória timidez. Aqui, a questão nuclear era e continua a ser a falta de uma consciência própria e plenamente assumida por Portugal sobre o valor estratégico dos Açores e o seu potencial para a afirmação externa do país. Talvez, quem sabe, tenha razão José Medeiros Ferreira, quando na sua obra Os Açores na Política Internacional afirma, a propósito da relação com os Estados Unidos da América, que essa aparente ausência de consciência resulta, e cito, de um certo ciúme dos oficiais celebrantes do centralismo burocrático de Lisboa perante a manifesta importância singular dos Açores nas relações entre Portugal e os Estados Unidos da América. Fim de citação. O segundo elemento tem a ver com a dimensão humana e reside exatamente no ainda potencial que a diáspora açoriana representa para a afirmação externa do nosso país. Presente um pouco por todo o mundo, os açorianos espalhados pelos vários continentes, em especial pelo americano, só podem somar ao país. Os Açores e os açorianos constroem uma rede de afetos, mas também de conhecimento, de informação, de cultura, de relacionamento, de inserção global, de influência política, somam ao país. O reconhecimento, mas mais do que isso, o aproveitamento desse potencial, muitas vezes falha, claudica, em favor de interesses conjunturais e até menores. Por último, o terceiro elemento, que é a própria autonomia, que nos garante uma representatividade a nível internacional em geral e europeu em particular, que também acrescenta ao potencial nacional e que carece de ser também aproveitado em benefício do país. Seja no âmbito europeu quanto à valorização da nossa experiência de descentralização política, que é a autonomia, ou mais ainda a valorização da nossa capacidade diferenciadora da participação portuguesa em sede da União Europeia pela nossa natureza de região ultraperiférica, seja no âmbito do potencial de interlocução face a entes e entidades infraestaduais, como os Estados brasileiros ou norte-americanos ou as províncias canadianas, há um campo imenso em que os Açores podem adicionar ainda mais força e mais presença à força e à presença do nosso país. Mas aproveitando ainda a coincidência da celebração do Dia da Região Autónoma dos Açores e do Dia de Portugal, e desde logo, mas não só, no âmbito das questões que temos vindo a expor, julgamos que deve ser ponderada uma outra forma de concertação entre as regiões autónomas e o Estado. Mais perene, mais estável,
bem para além da casuística do momento, do partido ou do decisor, num modelo que permita a identificação das responsabilidades entre as duas partes e a propositura, se necessário, de medidas para a sua clarificação e, sobretudo, concretização em benefício das pessoas. Essa questão, que não tem a ver com a questão da configuração competencial ou institucional da autonomia, matéria em que a Assembleia Legislativa da região já se encontre bem a trabalhar, visa fundamentalmente permitir um mais aprofundado grau de concertação entre os executivos da República e regionais nas matérias que, da competência de uns e outros, relevam para as regiões numa abordagem integrada e concertada. A formalização desse esforço de concertação entre o Estado e as regiões autónomas, de natureza eminentemente executiva, poderia passar pela criação de um Conselho de Concertação com as autonomias regionais, o qual, composto por membros dos governos da República e regionais, teria como funções a valorização das regiões autónomas nas funções do Estado, seja pela participação e colaboração no exercício das competências estatais nessas regiões, ou no estabelecimento, quando necessário, de mecanismos de colaboração nas respectivas políticas públicas e nos assuntos de interesse comum, ou no acompanhamento da política europeia e da ação exterior do Estado, de modo a garantir a efetiva participação da região nesses assuntos. Ou seja, propomos o que se poderá constituir como um referencial institucional, geral e permanente, de cooperação e concertação entre as regiões autónomas e o Estado. Senhora Presidente da Assembleia, autoridades civis, militares e religiosas, caros agraciados, senhoras e senhores convidados, açorianas e açorianos. A concluir esta intervenção, gostaria de referir novamente um assunto que tive já a oportunidade de, exatamente nas comemorações do Dia da Região, abordar. Filo especificamente neste Dia dos Açores, em 2014 e 2016, sublinhando o problema sistémico, e em 2015 e 2017, valorizando soluções para uma maior participação democrática dos açorianos. Nessa altura, referi a propósito dos números de abstenção então verificados nas eleições europeias desse ano de 2014 e, em geral, quanto à relação entre representantes e representados, que essencial aqui é a promoção e existência de uma cidadania esclarecida, atuante, participativa e empenhada, que não se resume à participação esporádica e irregular nos atos eleitorais, nas redes sociais ou nas rodas de amigos, mas que assuma verdadeiramente a responsabilidade de participação substantiva e que seja proponente de soluções. E que seja também uma cidadania que não se furte nem se esconda do juízo e do verdicto dos nossos concidadãos. 5 anos passados, reitero a convicção que a solução, ou que uma das soluções, para combater os elevados níveis de abstenção que se têm verificado, reside de forma decisiva num entendimento, porventura inovador, da relação de cidadania e numa corajosa intervenção administrativa quanto à chamada abstenção técnica. Rejeitando a visão maniqueísta tão augusto de alguns de que o problema da abstenção reside apenas num dos sujeitos da relação política, nem ficando apenas pelas declarações de boa-fé, julgo igualmente importante que se reconheça que há sempre espaço para, melhorando essa relação, melhorarmos também a participação eleitoral. E é exatamente por aqui que me proponho abordar essa componente, com a apresentação de 2 iniciativas de natureza mais pragmática que julgo poderem contribuir para reforçar a consciência de participação política e de exercício da cidadania. A primeira consiste numa iniciativa de fortalecimento da democracia participada e de proximidade, especialmente dirigida aos jovens, enquanto condição para que se possa inverter a curva de abstenção real nos Açores a médio prazo. Assim, o Governo dos Açores vai lançar uma grande campanha junto de todos os alunos do ensino secundário da região, abrangendo o 10º, 11º e 12º anos de escolaridade, e também do ensino profissional, que gradualmente estarão nos próximos 4 anos em condições de exercer o seu direito de voto. Uma verdadeira campanha de promoção cívica que deverá ter o acompanhamento dos partidos políticos representados no Parlamento dos Açores, não apenas de divulgação da importância do voto, mas que incuta
nestes mais de 9.000 jovens das nossas ilhas, a consciência nítida da importância da sua participação aos vários níveis da vida democrática da região. Indo a todas as escolas, recorrendo a meios tecnológicos apelativos, persistente no tempo e consistente nos conteúdos, uma campanha que na prática inculque, nessa fase decisiva da formação pessoal de cada jovem, valores democráticos e cívicos que se possa refletir no futuro em cidadãos mais participativos e esclarecidos. Assim, o Governo nomeará brevemente uma comissão a quem caberá definir o conteúdo programático e promover e acompanhar a respectiva implementação o mais rapidamente possível. Por outro lado, e como medida de reforço da transparência e da participação dos cidadãos, o Governo lançará a partir de setembro um projeto piloto de audição pública generalizada de todas as propostas de decreto legislativo ou regulamentar regional que forem a decisão do Conselho do Governo. Essa possibilidade de pronúncia pública dos cidadãos será concretizada através da disponibilização online das propostas de decretos legislativos ou regulamentares por um período de 30 dias antes do seu agendamento para o Conselho do Governo e com a possibilidade de pronúncia pela mesma via por parte de quem assim o desejar. Mas entendemos também que se torna necessário ir mais longe. Porventura mais longe até do que as possibilidades constitucionais e estatutárias de intervenção da região. Não obstante, julgo que tal circunstância não nos deve impedir de contribuir para a procura de soluções que possam obviar a esse verdadeiro perigo para a democracia que é precisamente a abstenção. Assim, julgo ser meu dever, como Presidente do Governo, contribuir também para esse debate e para essa reflexão. É por isso que, com a intenção de suscitar o debate, lanço a ideia que, não radicando no estabelecimento do voto obrigatório, traduz-se num verdadeiro contrato de cidadania a propósito do cumprimento do dever cívico, que é votar. Há algumas premissas básicas em que se ancora esse contrato de cidadania. A universalidade do recenseamento eleitoral opera o mesmo automaticamente ou não. A liberdade de votar ou não votar, que continua a assistir a cada cidadão. A consideração do exercício do voto como um dever cívico e não jurídico, ou seja, ao não exercício do voto não corresponder nenhuma sanção. No entanto, estabelecer-se também, e talvez aqui a diferença, a relevância de um histórico de participação cívica na vida democrática pelo cumprimento do dever de votar face a uma situação em que esse histórico não exista. Ora, em especial em relação a essa última premissa, a da relevância do histórico da participação cívica na vida democrática pelo cumprimento do dever de votar, 2 ou 3 palavras que se afiguram necessárias para uma melhor explicitação. A ideia base parte da consideração de não ser adequado ou justo tratar da mesma forma o cidadão que tem um histórico regular de participação eleitoral e, portanto, de participação na vida da comunidade politicamente organizada, face ao cidadão que, consciente e livremente, abdicou dessa participação. Ao invés da abordagem mais comum à situação de não participação e que, em última instância, se pauta por uma sanção nos casos de países que têm sistemas de voto obrigatório, o modelo a que nos referimos passa por uma valorização dos cidadãos que tenham esse histórico de participação. E essa valorização pode acontecer nas mais variadas componentes da intervenção do Estado ou dos serviços que o mesmo presta, desde a área fiscal à área social. No fundo, um contrato de cidadania entre as duas partes, em que um cidadão que tenha um bom histórico de participação eleitoral, registado ao longo dos anos, seja reconhecido também pelo seu desempenho cívico. Trata-se, pois, de uma solução pela positiva, que não lava as mãos com a estatística e a noite eleitoral, antes valoriza o cidadão comprometido com a vivência política da sua comunidade. Uma solução que não retira nada a ninguém, mas acrescenta a quem participa, a quem contribui pelo seu voto para a vida da comunidade política em que se insere. Senhora Presidente, autoridades civis, militares e religiosas, agraciados, senhoras e senhores convidados, açorianas e açorianos. Em todas essas matérias e muitas mais, apresentamos-nos na senda de uma autonomia que constitui a expressão de uma luta, de uma identidade e de um querer.
apresentamos com a consciência nítida e permanente da incompletude da tarefa que essa mesma autonomia nos impõe, a de não só dar voz às açorianas e açorianos, mas a de prover ao desenvolvimento económico e social e cultural destas ilhas e da nossa região. Mas hoje, aqui, como em tantas outras partes das nossas ilhas ou desse mundo, anima-nos a convicção de um rumo que nos faz avançar como povo e como comunidade. E é por isso que onde estiver um açoriano, é tempo de proclamar: viva a região autónoma dos Açores, viva o povo açoriano. Muito obrigado. O discurso do Presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, a falar aqui da cooperação